Olá, torcedor Coral, sejam muito bem-vindos a mais um Noticiário Coral, o seu programa de notícias diárias sobre o Santa Cruz que a gente tem aqui no podcast Expressão Coral. E antes, pessoal, de eu dar a notícia do dia de hoje, eu vou pedir para soltar a vinheta. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Noticiário Coral, o nosso podcast, né, o nosso programa de notícias diárias sobre o Santa Cruz aqui no canal podcast Expressão Coral. E antes, né, de eu dar a notícia do dia de hoje, eu vou pedir para que você faça, né, aquele ritual padrão que a gente sempre pede aqui no começo dos nossos vídeos, que é se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho e compartilhar também esse vídeo, porque isso ajuda a gente bastante, pessoal. Isso ajuda a gente a manter o nosso projeto vivo. Bem, pessoal, também vou pedir para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. O Twitter é o @expressão_coral e o Instagram é o podcast Expressão Coral. Bom, pessoal, e a notícia do dia de hoje é aquela notícia que provavelmente você deve ter visto em algum lugar, mas aqui a gente está aqui trazendo essa notícia para vocês também, que é sobre a SAF do Santa Cruz, pessoal. Depois de tanto se falar sobre a SAF do Santa, hoje foi um dia que os bastidores aparentemente se movimentaram bastante, né? Nessa última semana, na verdade, os bastidores acabaram se movimentando bastante e o presidente Bruno Rodrigues enfatizou em alguns lugares que o Santa Cruz já estaria basicamente com a SAF pré-pronta. Faltaria apenas essa SAF passar pelo conselho e pela mão dos sócios, né? Como a gente sabe que o Bruno Rodrigues vem prometendo. Só que também nesses últimos dias acabou aparecendo aí um imbróglio, né? Um problema, que a gente já sabe que vem sendo problema no Santa Cruz há muito tempo. Bem, pessoal, o que aconteceu? Depois de que possivelmente essas propostas da SAF chegaram à mão do presidente do Bruno Rodrigues, um grupo de pessoas, cujo a gente já tinha falado aqui, né, no podcast Expressão Coral algumas vezes, que essas pessoas não querem a SAF dentro do Santa Cruz. E esse grupo especificamente está hoje dentro do Conselho Deliberativo. E por que isso é problemático? Porque a gente sabe que, pelo modelo que o Bruno Rodrigues quer seguir, o Conselho Deliberativo aparentemente precisa realmente aprovar a SAF no Santa Cruz. O presidente Bruno Rodrigues teve algumas falas nos últimos dias sobre essa questão, falou sobre a SAF do Santa Cruz, inclusive é uma coisa que ele repete muito tempo sobre isso e resolveu, né, nessa semana falar sobre isso, né? As coisas da SAF do Santa Cruz vem surgindo à tona durante os últimos dias e trouxe exatamente essa questão, porque muitos detalhes importantes estão ali, né, pessoal, sendo trazidos para que a gente falasse sobre essa questão. As negociações da SAF do clube estão em fases avançadas, como o próprio presidente Bruno Rodrigues disse, né? Ele participou de um projeto novo, de um podcast que é do clube durante essa semana, e disse, né, que com os investimentos dos investidores, que há essa possibilidade dos investimentos, né, desses investidores, e também para a questão do futebol feminino, coisa que a gente bem já tinha trazido aqui para vocês, que era esta possibilidade do Santa Cruz voltar com o seu futebol feminino por conta da questão da SAF, né? Em resumo, o presidente afirmou que basicamente que todo mundo já sabia, né, por conta dos bastidores, que é que existem essas propostas pré-aprovadas que vão passar pelo conselho e também vão passar pelo grupo de sócios. Só que a questão, né, como eu já tinha falado, é que existe uma parte de dentro dos sócios que estão ali, ó, não querendo a questão da SAF no Santa Cruz. O problema é que nos últimos anos, pessoal, a situação do Santa Cruz está complicada. E eu digo isso por conta do modelo associativo. Já tem muito tempo que o modelo associativo não vem dando certo no Santa Cruz. As últimas glórias que o clube teve, de fato, foram no ano de 2016. A gente já está no ano de 2024. E o Santa Cruz não ganhou mais títulos desde lá. Nem o campeonato pernambucano o Santa Cruz conseguiu vencer com o modelo associativo. Fora que a dívida do clube hoje já está numa situação que é basicamente impagável dentro do modelo associativo. Vejando também que a gente está numa situação delicadíssima. A gente é um time sem divisão no ano de 2024. A gente perdeu a vaga no ano passado e não está jogando esse ano. Isso é mais uma questão do modelo associativo, que acabou elegendo, querendo ou não,
um presidente que não tinha capacidades totais para estar lá dentro. Isso é problemático. E o problema maior é que, com esse modelo associativo, estando há muito tempo dentro do clube, existem algumas pessoas que, por motivos que nós não sabemos abertamente, mas que a gente pode imaginar, essas pessoas estão colocando pontos nos is da questão da SAF. A gente já tinha falado aqui algumas vezes no Noticiário Coral que existe um grupo dentro do Santa Cruz que é contra a SAF, muito provavelmente porque esse grupo se resiste a sair de dentro do clube, sabendo que a partir do momento em que o Santa Cruz vende essa SAF, sai dessa questão maior de estar dentro da SAF, esse modelo associativo, cujo conselho deliberativo, o conselho executivo, né, os poderes que estão dentro do clube hoje seriam extintos para que apenas o investidor tivesse poder dentro da SAF do Santa Cruz, isso significa que, a partir do momento em que o Santa Cruz deixa de ser modelo associativo e vira SAF, a gente para de ter muitas pessoas podendo controlar ali dentro. Quem vai ter o poder no futebol do clube e nas decisões que o clube vai ter durante os próximos anos após a SAF é o investidor única e exclusivamente ele, porque o Santa Cruz passa a ser tratado como uma empresa e não como uma associação, o que é exatamente a situação que o clube está querendo viver hoje. A gente sabe que é muito difícil o Santa Cruz sair da situação atual sem uma SAF. É quase inviável um clube sair de uma dívida passiva de 200 milhões de reais no modelo associativo. Até hoje, a gente só viu 2 exemplos de clubes que conseguiram sair da situação de uma dívida grande com o modelo associativo. E eles são exceções no futebol brasileiro, que foram o Flamengo e o Palmeiras. Mas foram trabalhos de anos que o Santa Cruz não tem. O Santa Cruz não tem anos para poder fazer esse trabalho. Por quê? Atualmente o Santa Cruz hoje passa por 2 situações: RJ e dívida alta. Com essa dívida alta, fica problemático. São 200 milhões de reais que o Santa Cruz deve, isso que a gente sabe. São um passivo muito grande, dívidas trabalhistas muito grandes. O clube hoje não tem estrutura para conseguir 200 milhões de reais vindo da associação. É impossível para um clube que hoje está sem divisão, que não vai disputar a Copa do Brasil até o momento, não terá essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem e vai disputar uma pré-fase de grupos na Copa do Nordeste. Então, não é garantia de que o Santa Cruz vai ter esse dinheiro ano que vem. É muito difícil que o Santa Cruz consiga esse dinheiro a curto prazo, a não ser que seja com a venda da SAF. Mais uma vez, né, como é importante também a gente falar sobre essa questão da SAF, é que o presidente Bruno Rodrigues ele segue dizendo que algumas coisas que o Santa Cruz tem posse, como o Arruda e o CT, não vão entrar nessa SAF. Né? Os patrimônios do clube não estarão entrando nessa SAF. Talvez muito por questão defensiva também. Ninguém sabe o que pode acontecer com a SAF, né? O que o investidor vai querer fazer com o CT e com o Arruda. Então, mas na minha opinião, e eu não sei se é a opinião também de vocês, torcedores, eu quero que vocês deixem aqui embaixo no comentário se vocês acham também. Eu acho que o patrimônio do clube precisa entrar, porque só assim a gente vai poder ter reformas significativas no Arruda e aumento dos campos que a gente tem no CT. Até hoje, a gente sabe que o CT foi construído basicamente com o dinheiro da torcida também, assim como o Arruda que foi construído basicamente com a torcida. Então, eu acho que é importante. Outro ponto importante para a gente destacar é que hoje, atualmente, pelo poder que foi feito na última AGE, o presidente do executivo ele tem poder total sobre a SAF. O que significa isso? Caso o presidente do Bruno Rodrigues queira assinar um contrato com uma SAF hoje, ele pode. Ele tem esse poder por conta da AGE que foi feita pelo presidente Antônio Luiz Neto no ano de 2022. Naquela AGE que ficou bastante confusa, porque a própria papel de votação tinha uma ambiguidade muito grande e parecia que a partir daquele momento os torcedores estariam aceitando uma SAF no Santa Cruz, mas na verdade estava se aceitando que o Poder Executivo tivesse única e exclusiva decisão. Até hoje, essa AGE ainda está em curso, essa AGE ainda vale. Por mais que o presidente Bruno Rodrigues diga que ele quer levar essa votação aos sócios e aos conselheiros, é importante frisar que hoje, atualmente, o presidente Bruno Rodrigues tem poder total sobre a SAF. Se ele quiser assinar hoje, sem falar para ninguém e só avisar amanhã, ó, Santa Cruz é SAF, ele pode, ele tem esse poder por conta da questão do Antônio Luiz Neto, né, da votação da AGE em 2022.
acho importante frisar também, a gente tem que ter calma. Por mais que o processo aparentemente tenha andado bastante e que o Santa Cruz esteja na porta para virar uma SAF, com 2 propostas aí basicamente pré-aprovadas, a gente sabe que o presidente está tentando trazer essa situação para os torcedores, né? Então a gente espera que a situação não se agrave com o presidente Bruno Rodrigues e ele não acabe trazendo uma SAF confusa e não apresente isso de uma forma confusa para os conselheiros e para os sócios, porque a gente sabe que hoje, atualmente, existem grupos fortes que não querem a SAF no Santa Cruz, e isso já foi dito diversas vezes. A questão é que eu sinto, pelo menos é a minha opinião, mais uma vez, que a gente tem que trazer isso para a torcida. Por mais que o Conselho Deliberativo hoje no clube seja bastante importante, essa questão de SAF tem que ser decidida pela torcida, porque são os sócios hoje que basicamente, né, pela lógica do modelo associativo, seriam eles que deveriam decidir. Mas a gente, né, não sabe o que está por vir, a gente também não tem muita ideia, né, de como está esse contrato, de que se realmente uma proposta muito boa para o clube, a gente espera que sim, é o que o presidente vem falando nos últimos dias. Essa semana realmente foi movimentada sobre a questão da SAF do Santa Cruz. E uma notícia mais rápida que eu queria trazer para vocês aqui, também sobre SAF, é que um dos grupos, possivelmente, um dos grupos de investidores interessados na SAF do clube, né, deu um ultimato ao presidente Bruno Rodrigues pela questão da demora. Né, o mandatário Bruno Rodrigues agora ele teria um prazo definido para responder se ele vai aceitar ou não a proposta desse grupo de investidores, porque existe a possibilidade de um desses 2 grupos acabar, né, aí desistindo da SAF do Santa Cruz e possivelmente buscando outro clube. Essa notícia saiu no blog das 3 Cores, né, que é um dos blogs que a gente usa aqui para trazer essas notícias para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Um vídeo longo falando só de uma notícia sobre a SAF do Santa Cruz, porque é isso que o torcedor quer ouvir, é isso que o torcedor quer saber. Quando a SAF vai sair? Boas notícias aparentemente a gente teve nessa semana, né? Com essa possibilidade de a SAF do Santa Cruz estar indo para frente. Então, a gente espera isso, a gente espera que hoje não, né? Mas que no futuro o clube se reestruture e volte aos seus dias de glórias, e a gente sabe como é importante que a SAF passe por isso. Bom, pessoal, antes de terminar o vídeo, ritual padrão, aquele que a gente sempre faz aqui. Se inscreve no nosso canal, rapaziada, deixa o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo e se puder se torne membro, além de que quando você se inscrever nesse canal, ative o sininho das notificações para você sempre receber quando vai sair um vídeo novo aqui, porque o Noticiário Coral é o nosso programa de notícias diárias sobre o Santa Cruz. Mais uma vez vou pedir para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, o Twitter, que é o @expressão_coral, e o Instagram, que é o @podcast expressão coral. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Noticiário Coral.